tudo bem com vocês? E aí galera, beleza? Eu sou a Tereza. Eu sou o Ramon. E hoje, nesse vídeo, nós vamos especular sobre o futuro de Arya Stark. Gente, finalmente. Antes da gente começar o vídeo, eu preciso falar que, gente, esse vídeo vai ter muito spoiler. Spoiler de tudo, de todos os livros, de todas as temporadas da série, de todos os sites de fofoca, de todos os sites de especulações, tudo. Além dos spoilers, que são um monte, seria interessante você ter também um conhecimento prévio, né? Das teorias mais populares, né? Quem são os personagens também, porque a gente não tem muita paciência pra ficar contando quem é quem. Não tem muita paciência, gente, a gente não tem tempo. Não tem tempo, né? Até porque a questão aqui é mais previsão, né? Sobre o que vai acontecer. Porque a gente não tem mais livro pra ler, né? Não temos mais série. Temos mais série, estamos esperando essas temporadas, Ventos dos Invernos, então só nos resta especular. Vamos especular muito neste vídeo. Isso aí. Então, o título do vídeo fala Arya Nissa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como o Ramon já falou, vai lá buscar, se você não sabe quem é Nissa, vai pesquisar aí na internet. E para começar, nós queremos falar que o destino da Arya é a morte. Verdade. Todo o arco da personagem, Arya Stark, está sempre relacionado com esse tema que é a morte. Se tu for olhar desde o primeiro livro, já tem umas mençãozinhas assim de leve, Sim. né? Mas tem umas coisas que são bem fortes, que ditam bastante como é a personagem da Arya Stark. Sim. Em relação à morte. Começa com ela indo para Porto Real, onde ela conhece o Syrio Forel. Lá o Syrio Forel, um bravosiano, que é o professor de dança da água. Dança da água? Isso, dançarino. Enfim. Ele ensina a primeira lição sobre a morte para a Arya, que seria o seguinte: a morte é um deus e nós precisamos servi-la. É a partir desse momento que a Arya começa a mudar os conceitos dela, porque afinal a família dela serve aos deuses antigos. E ela começa a ter outro contato com uma outra religião, uma outra divindade, que seria a morte. Isso. Ele dá essa ideia de que a morte é um único deus, Sim. né? Então a Arya basicamente absorve isso e lá na frente isso fica bem evidente. Aí também tem outro personagem interessante, o Yoren, né? Sim. Ele ensina a Arya basicamente a listar as pessoas que ela quer matar, não é verdade? Então, mais uma pessoa que ensina uma coisa relacionada com a morte pra ela. E é a partir daí que ela começa a fazer aquela listinha famosa da morte, tipo Isso. Kill Bill e tal. Então, Yoren ensina a segunda lição sobre a morte pra Arya. Depois do Yoren, a Arya se encontra com Jaqen H'ghar. É Jaqen? Jaqen, não sei. H'ghar. Jaqen H'ghar. Aquele brother lá que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, que ajuda a Arya. E ele ensina a terceira lição sobre a morte, que seria cadê? A vida só se paga com a morte. Exatamente. E ele também é o primeiro personagem assim que realmente serve, é o servo da morte, na verdade. Ele faz parte daquela seita muito doida, bravosiana lá, dos Homens Sem Face. Sim. E ele fala também do Deus Vermelho, né? Isso é interessante. Então ele ele mostra pra Arya que realmente a morte deve ser servida até o final. E ele ensina a frase pra ela que todos os homens devem morrer, a famosa Valar Morghulis. Que aí vira o jargão da Arya, e a partir desse momento ela tipo que deixa essa ideia de servir ao deus da morte, que é o deus de muitas faces, mais forte ainda. Depois do Jaqen H'ghar, ela se encontra com o Sandor Clegane. Bom, ele não ensina nada pra ela de importante. E aí depois vem o quê? Depois ela vai pra Bravos! E é onde ela está atualmente. Ela tá lá em Bravos, sendo treinada na Casa do Preto e do Branco. E é o seguinte, lá em Bravos, nesta casa, ela consolidou a servidão dela e virou uma serva do Deus de muitas faces. Que é basicamente o Deus da morte com vários rostos, Com vários rostos. E ela tá lá no trampo, ela tá lá, né, nas atividades dela, matando muita gente. Só que, queridos, eu não acredito que a Arya possa ser uma legítima serva do Deus de muitas faces. Eu não acredito que ela possa ser um homem/mulher de muitas faces. Sem rosto, né? Sem rosto. Não mais ninguém. Isso, mas eu também não acredito nisso, não. Eu acho que ela não vai concluir o treinamento dela e ela vai dar um jeito de sair de lá de alguma forma, escapar, não sei. Mas vai levar tudo que ela aprendeu
pra ela botar em prática o plano de vingança dela. Sim, bom, na verdade nós não sabemos muito, aliás, nós não sabemos mesmo, porque a gente não sabe se quando ela for deixar a casa do preto e do branco pra ir pra Westeros, vai dar merda, o que vai acontecer. Nós acreditamos que sim, eu não acho que vai ser simples assim, dela chegar pro homem bondoso e falar: ai, homem bondoso, tchau, tô indo ali matar uma galera, mas a gente vai se falando, vai dar tudo certo, mantém contato, anota aqui meu número, aqui meu endereço. Eu acho que não, acho que vai rolar uma coisa bem tensa, assim. Bem tensa aí. Porque você não pode chegar lá, né? Usar os serviços. Usar o serviço, tudo que aprendeu a próprio favor, né? Você tem que ser ninguém e tal, eu acho. Bom, mas a Arya não consegue ser ninguém pelo simples fato dela ser uma Stark. Gente, e de todos os Starks, a Arya é a Stark essencial. Quer dizer, não é que ela seja a Stark mais importante, mas a Arya é essencialmente Stark. Assim, ela é do norte. Não, mas qual é lá o sangue do lobo. O sangue do lobo. Ela seria tipo os verdadeiros nortenhos, aquela coisa bem antiga, né? De que eles são... que eles aguentam o inverno e tal, que eles são corajosos, fortes. São tal. fogo no olho. São o quê? Gelo no olho. Gelo no olho. Essa questão do sangue do lobo é interessante porque no primeiro livro o Ned Stark já menciona, né? Sim, ele menciona sobre a Arya ter o sangue do lobo da mesma forma que os dois irmãos mais velhos dele, o Brandon e a Lyanna, teriam. E por conta disso, e ele fala, na verdade, assim, não é que ele faz uma profecia, ele fala assim num tom assim de aconselhamento para a Arya. Olha, Arya, é o seguinte, meus irmãos, eles também tinham esse ardor que você tem, que meu pai chamava de sangue do lobo. E eles eles morreram cedo, na verdade. Aí ele fala que isso possivelmente poderia levar a Arya a uma morte precoce também, né? Sim. Então isso é basicamente mais uma previsão, entre aspas. Mais uma previsão, né? É um aconselhamento, mas se você presta atenção em todo o arco da Arya, é mais uma previsão de que o futuro dela realmente é a morte, né? Sim, mas dito isso, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como a Arya vai morrer? Visto que ela tem esse contato tão próximo com a morte, bom, a gente pode imaginar que ela pode morrer de diversas maneiras. Se você for aí pros fóruns, então, coloca lá Arya Stark, você vai ver as mais loucas teorias. Acho interessante comentar uma coisa. Alguém pode falar assim: ah, mas todos os personagens estão sujeitos à morte nos livros de George R. R. Martin. Todos nós iremos morrer. Mas, Valar Morghulis. Mas, isso que é interessante. Por que a Arya, então, tem todo esse misticismo em relação à morte ao redor dela, na verdade? Porque talvez a morte dela seja uma coisa mais importante. Até porque, para todo mundo em Westeros, a Arya já está morta. Então, se ela morrer de fato, não vai ter nenhuma importância. Então, a morte dela pode ter uma importância para a narrativa do livro ou para alguma coisa mais poderosa. Isso é muito importante comentar porque é o seguinte: uma das coisas que fez eu e o Ramon pensar mais sobre a Arya, além do fato de eu ser muito fã dela, é a minha personagem feminina favorita, do Ramon nem tanto, mas nós dois pensamos o seguinte: qual seria a importância da Arya para a narrativa? Bom, se você é fã de Game of Thrones ou das Crônicas de Gelo e Fogo, você sabe que em Westeros, enfim, naquele mundo está acontecendo duas coisas super importantes. Primeira é a chegada dos The Walking Dead. Estão ali atrás da muralha, da muralha só sorvete, esperando, né? se aquecendo ali. E a segunda coisa importante é a disputa do trono. Gente, nunca me conformo com essa muralha. Outra coisa importante é a disputa pelo trono de ferro, né, que são aqueles problemas políticos que todo mundo adora, né, lá com os Lannisters, os Starks, os Tyrells. Ninguém sabe quem vai ficar com aquela cadeira ridícula. Se é que alguém vai ficar, né? Se é que alguém vai ficar. Mas enfim, em nenhuma dessas duas linhas da narrativa a Arya se encaixa muito bem, porque, como eu já mencionei, a Arya tá meio que morta para todo mundo de Westeros, então ela não tem uma função política. Exatamente, ela não tem importância política, porque assim, se a gente for comparar Arya e Sansa, todo mundo quer a Sansa por quê? Porque ela é a mais velha, logo ela é herdeira legal de Winterfell, visto que os outros irmãos homens dela foram dados como mortos, então assim, a Sansa é uma peça importante nesse jogo que eles chamam dos tronos, exatamente. Verdade. A
Arya, todo mundo acha que ela tá morta, ela não tem importância política. Se ela brotar de novo em Westeros, o que eu acredito que vai acontecer, talvez ela se passe por uma desconhecida, ou talvez se ela for como Arya mesmo, talvez as pessoas não vão reconhecer ela, porque faz muito tempo que ela vazou. Então, assim, a Arya é meio que uma personagem solta, uma personagem avulsa. Ela pode ter importância mais pra frente, sim, ela pode usar o que ela usou lá em o que ela aprendeu lá em Bravos, ela pode realizar diversas coisas que nós não sabemos, porém, nós acreditamos que a Arya tem uma importância fundamental nessa parte da narrativa que é na luta contra os outros. Aí tem a questão da galera falar, mas a Arya vai ser a Stark que vai vingar a família dela, né? Que vai matar os Freys, vai matar os Lannisters. Nós esperamos isso também. A gente espera, mas tá, é só isso que ela vai fazer na saga inteira? Tipo, ela vai lá dar cabo da vida dos Frey, dos Lannisters, de todo mundo, e aí depois o que ela vai fazer? Aí os outros vão chegar e ela vai estar fazendo o quê, né? Viajando num tour, num cruzeiro. Trocando os rostos, não sei. Então a importância da Arya nós acreditamos que seja nessa questão da batalha final, que seria do gelo contra o fogo, blá blá blá, contra os outros, não é verdade? É isso, eu acho que essa é a função principal da Arya. E, chegando a essa conclusão, qual seria a função principal da Arya dentro dessa parte da narrativa, que é na luta contra os outros? O fato dela ser a Nissa. O fato. Porque assim, nós acreditamos, isso vai acontecer, cale a boca. Mas se não acontecer também, nós somos de boa. Nós somos de boa, a gente tá só brincando. É só uma previsão. É porque pra gente faz todo sentido, né? Eu não queria dizer essa palavra. É um sonho. Não, mas é uma teoria mesmo. A gente tá tranquilo se não acontecer isso, tá tudo certo, não se matem. Então, a Arya sendo Nissa, como? Como? Exatamente. Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Inclusive, estamos esperando isso aparecer no 6º livro. Mas assim, pra gente falar sobre a Arya ser Nissa, é preciso que a gente fale também que pra Arya ser Nissa, por tabela, nós já estamos especulando que o Azor Ahai vai ser o Jon Snow. Ou uma parte do Azor Ahai, na verdade, porque a gente também acredita numa outra teoria aí. Que a gente vai falar mais tarde. No outro vídeo. Mas sendo o Jon Snow o Azor Ahai, ou uma parte do Azor Ahai, um dos Azor Ahais, não sei. Isso. Então, por tabela, a gente já tira que a Arya vai ter essa importância junto com ele. Então, o Jon, a gente aceitando que o Jon é Azor Ahai, a gente aceita também a teoria do R mais L igual a J, de que o Jon é o filho do Rhaegar com a Lyanna Stark. Que pra mim já é verdade, cara. Basicamente, sei lá, ficar muito puta se não for verdade, isso. Né? Tá tudo sendo construído para isso. Exatamente. Então, se o Jon Snow é o Azor Ahai, nós acreditamos que a Arya vai ser a Nissa dele. Bom, se você não está entendendo nada, vá pesquisar sobre quem é a Nissa, ou então, se você tem os livros, vá lá dar uma relembrada nessa historinha que o Salladhor Saan contou lá pro Davos em A Fúria dos Reis. No primeiro capítulo de Davos, ele conta a historinha lá do Azor Ahai, e ele fala sobre a Nissa, que era a mulher do Azor Ahai, e acabou tendo que ser sacrificada para que a espada do Azor Ahai, aquela luminífera que pega fogo, espada brilhante que o Stannis diz ter, fosse temperada, né? Na verdade, a morte da Nissa aconteceu para temperar o aço dessa espada que o Azor Ahai carrega. Isso aí. Então a gente está basicamente dizendo que o Jon Snow pode sacrificar a Stark de alguma maneira, né? Para obter alguma coisa, porque assim, de todos os personagens em Westeros, o Jon é o personagem que mais está à frente dessa trama. Ele é a pessoa que tá mais preocupada, que ele não sei, ele tá preocupado com a galera chegando. Ele tá preocupado com os outros chegando, ele não tá ligando quem é selvagem, quem é Westeros, ele não tá ligando pra reis, ele quer saber que os outros estão chegando e vão matar todo mundo que não é os outros. Ele é o mais preocupado com relação a isso, então ele é o mais engajado, logo ele tá na merda, porque a gente sabe que ele morreu na última temporada, porém a gente acredita, né, que ele vai ressuscitar, obviamente, como todo herói. Toda a jornada do herói, né? Mas é o seguinte, ele não sabe como é que vai destruir essa galera. Ele já viu que as armas normais não podem combater esse povo, então ele tá meio assim na dúvida. Como é que eu vou combater isso? E aí é o seguinte,
levando lá pra profecia, não é qualquer espadinha, não é qualquer, né, arma que pode deter essa galera. É uma arma de fogo especial, né? Especial. Que detona todo mundo lá. Então, a gente acredita que a Arya vai ter essa função aí. Sim. Então é o seguinte, se você tá perguntando, ou se você é o adepto da teoria de que a Daenerys seja o Azor Ahai, ou que o Stannis seja o Azor Ahai, meu querido, fecha o vídeo e vá dormir, porque, né? Agora, a Daenerys pode ter sido. Não, nós acreditamos que a Daenerys também faz parte também disso. Seja, né? Mas, assim, isso não fica pro outro vídeo fica aí. pro outro vídeo. Tá, mas então, como? Cadê os indícios de que a Arya pode ser a Nissa do Jon, além do nosso wishful thinking, não é verdade? Na verdade é o seguinte, isso é uma coisa muito de feeling, uma coisa muito de fã, é uma coisa de interpretação de leitor. Você vai lá ler a historinha do Azor Ahai no Fúria dos Reis, e é o seguinte, na historinha dele fala que o Azor Ahai, quando foi sacrificar a Nissa, que era a mulher dele, antes dele, né, passar a espada pelo coração dela, ele falou o seguinte pra essa mulher: olha, fulana, eu vou aqui te matar. Gente, é uma... como é que é essa... uma interpretação. É uma interpretação, tá? Ele não falou resumo. assim. Olha, fulana, é o seguinte, eu vou te matar, mas... porra, eu te amo muito, mais do que qualquer outra coisa no mundo, mas eu vou ter que fazer isso. E foi lá... Então ficou estipulado que a Nissa seria a pessoa que o Azor Ahai mais ama em todo mundo, né? Exatamente. E depois, continuando aí nessa historinha, a história fala que a alma da Nissa, cheia de força e coragem, entrou na espada do Azor Ahai e temperou o aço. Então, segundo indício. Não, segundo indício não, tipo, segundo requisito, a Nissa não pode ser qualquer uma, ela precisa ser uma pessoa de força e coragem. E que o Azor Ahai ama mais que tudo, não é verdade? Exatamente. Então, sendo o Jon Snow o Azor Ahai, você para pra refletir. Quem é a pessoa que o Jon Snow mais ama no mundo inteiro? Aí vem a galera dizer, Ygritte! Ai, gente... Não é? Eu também gostava muito da Ygritte, mas o lance é o seguinte, se você lê os livros, e aqui nós estamos falando bastante dos livros, é o seguinte, você vai ver que a Ygritte pro Jon foi uma coisa assim, de primeira vez... Summer Love. Entendeu? Exatamente, Summer Love, uma coisa assim... sabe, uma paixão arrebatadora. Foi a primeira mulher que ele teve, na verdade. Ele teve... Então, aí outro ponto forte de que ele não amava tanto a Ygritte é que ele não quebrou os votos dele pra ficar com a Ygritte. Ele sempre continuou. Exatamente, ele poderia muito bem falar, eu vou ficar aqui com a Ygritte, que é a mulher que eu amo, e foda-se a Patrulha da Noite. Mas não, ele traiu a Ygritte e voltou pra Patrulha da Noite e depois ela se fudeu lá naquela batalha do Castle Black. Isso, então ficou estipulado aí que a Ygritte não é a pessoa que o Jon Snow mais ama no mundo. Então quem seria? Daenerys. Gente, tem gente que diz que a Daenerys pode ser a Nissa, né? O Jon Snow pode sacrificar a Daenerys. Mas duas coisas sobre a Daenerys. Primeiro, até agora, Jon nem sabe que a Daenerys existe e vice-versa. Pra criar um amor maior do mundo, pra configurar um sacrifício, não sei não. Vai ficar pouco tempo, vai ficar 2 livros. Ai, gente, e outra coisa, a Daenerys, ela tem uma importância política, gente, tremenda. Fora os dragões, né? Ela tem dragão, ela tem um Kai Astapor, ela conquistou os Dothraki, gente. Ela tem o sobrenome importante, ela é a última Targaryen. Então, cara... se ela morrer, vai ficar um furo muito grande na narrativa. Exatamente. Então, qual seria a nossa solução? Arya Stark. Porque ela supre todo esse lado, na verdade. Se a Arya morrer, ela não, como a gente já mencionou... Nós vamos chorar lágrimas de sangue, mas... Não vai ter nenhuma influência no que está acontecendo no Jogo dos Tronos, ou em nada, porque ela tá morta praticamente, porque a Arya é uma personagem solta e talvez ela tenha sido criada pra isso. E se você acha que a Arya é muito boa pra acabar sendo acabar sendo sacrificada, gente... Imagina, o Azor Ahai vai conseguir uma arma para combater os outros mediante a alma da Nissa. Isso é muito importante na narrativa. Entrar na arma dele, ou seja, gente,
O Azul Ahai não seria nada sem a Nissanissa. Isso, então já temos esse indício, e tem também que o Jon Snow realmente ama a Arya Stark mais do que tudo. Ai, gente, se vocês leem os livros, vocês sabem. Eu penso direto. E não sou shippadora de Jon Arya. Eu gostaria muito que essa relação deles ficasse na fraternidade. Bem Frozen. Primos. Bem, mas assim, uma coisa bem fraternal, tipo Frozen, né? Do amor verdadeiro. Bem irmãos, né? Criados. Bem irmãos, criados. Mas assim, gente, é inegável. Todos os capítulos do Jon e da Arya... Eles estão sempre pensando no outro. Você vai olhar lá, desde que eles começaram a se separar, eles sempre estão voltando o pensamento um no outro. Exatamente. A Arya encontra o Gendry, sei lá, e ela fala, ele me lembra o Jon Snow. Muito interessante, porque o Gendry, ele pra mim, como leitora, eu vejo o Gendry como... sei lá, como uma cópia do Jon Snow, claro, guardado nas suas devidas proporções. É uma figura temática, na verdade, na narrativa, que relaciona o Jon Snow. Porque ele é um bastardo. Ele é um bastardo de um nobre. De um rei, né? De um rei, exatamente. Ele é mais velho que a Arya, ele tem, inclusive lá, fala que os dois terminam as frases juntos, como o Jon e a Arya costumavam fazer. Isso, é verdade. Então... no arco da Arya, fora o lance da morte, ela tá sempre voltando do Jon Snow. E no Jon Snow é a mesma coisa. Se tu for olhar, por exemplo, Dança dos Dragões, eu acho que é o livro que ele mais pensa nela. E eu acho que da mesma forma que a Arya, ela tem essa figura temática comparada ao Jon através do Gendry, o Jon usa muito a Ygritte pra comparar com a Arya. Inclusive, a primeira coisa que ele pensa quando ele vê a Ygritte é que essa menina se parece com a irmã dele, ele não sabe como, inclusive ele usa essas mesmas palavras. Olha, essa menina, ela me lembra muito a Arya, mas eu não sei porquê, mas ela me lembra. Verdade. E mais tarde a gente vê outras comparações, se a gente for comparar Ygritte com a Arya, elas são parecidas muito na personalidade, porque a Ygritte é uma mulher selvagem, ela é teimosa. Ela é teimosa. Tem um capítulo lá que ela... O que acontece mesmo? Que ele fala, ela é tão teimosa, a única pessoa teimosa que eu conhecia foi a Arya. Exatamente. Então tá sempre voltando o pensamento pra Arya, na verdade. Exatamente. E ele compara também até características físicas. Ele olha pra Ygritte, nossa, essa menina é tão magra, eu acho que ela deve ser tão magra quanto a minha irmã. Coisa assim, entendeu? E outra coisa importante também, assim como o Jon Snow não quebrou os votos dele pela Ygritte, com a Arya já foi o contrário. Por quê? Lá no final de Dança dos Dragões, ele decide que vai salvar a falsa Arya, né, que tá casada com o Ramsay Bolton lá em Winterfell. Ele vai salvar essa Arya, achando que a Arya é verdadeira, contrariando os votos da Guarda-Noite, porque a Guarda-Noite não pode se intrometer nos assuntos do reino, na verdade. Exatamente. E ele fala, não, eu vou lá salvar minha irmã. Quebrando os votos dele. Ou seja, ele ama tanto a Arya a ponto dele quebrar os votos, o que não aconteceu com a Ygritte, né? E que não aconteceu com o Robb, porque quando estourou lá aquela rebelião do Robb, né? Ele até pensou, poxa, eu tenho que ir lá ajudar meu irmão, mas ele... foi, né? Ele foi, mas ele acabou retornando, não foi uma então coisa... ele pensou, não foi tão forte a ponto dele, vou mesmo. Exatamente. No Dança dos Dragões, ele tava tão forte a ideia dele que a única maneira de ter que parar ele foi dando umas facadas nele. Exatamente. Porque, cara, esse brother tá doido, ele vai lá, não, dá umas facadas nele aí, verdade. Então é isso, gente. Os argumentos estão muito claros. E por último, eu tenho só mais um argumento. Pra que essa relação Jon e Arya? Entendeu? Tá, eles são meus irmãos, primos, sim, eles se gostam muito, eles têm um laço afetivo muito grande. Porém, por que o Martin iria desenvolver essa relação tanto? Daí já puxa outra questão. Por que o Martin ia desenvolver tanto um personagem como a Arya? Exatamente. A Arya é o único personagem que tem capítulos em todos os livros, é a única personagem. E, como a gente falou, ela é muito solta, ela não tem uma influência política, nem uma influência em nada. Então por que a gente está acompanhando tanto essa construção? Pra quê? Eu que não sou tão fã, eu gosto, ela é muito... Nossa, ela é massa, mas pra que todos esses capítulos dela e tal? Outra coisa importante, vamos falar do roteiro original. Sim. Porque é o seguinte, lá no roteiro original, no primeiro roteiro, o Jon e a Arya, eles continuam tendo essa relação, porém é uma relação romântica, certo?
E outro fato... Deixa eu só explicar rapidinho. No roteiro original, que a Teresa está querendo dizer, é que o Jorge escreveu numa cartinha lá pra editora dele, a história vai ser desse jeito, blá 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 blá. Só que na hora de publicar o livro ele mudou muita coisa. Então nessa cartinha ele conta como seria a história original, que é essa que a Teresa está contando. Exatamente. Então, com relação a esse roteiro original, duas coisas a se observar. Primeiro, relação do Jon e da Arya, que continuou a mesma, porém, no roteiro original, eles tinham um envolvimento amoroso, que iria ser explicado, inclusive na carta fala que ia ser resolvido, porque afinal eles eram irmãos e eles ficavam atormentados porque eles não podiam consumar o amor deles, mas no final dessa... Ai, gente, que Deus, né? Coisa estranha. Mas que no final da trama tudo ia se resolver, o verdadeiro parentesco do Jon ia aparecer. Opa. E ia ficar tudo de boa. No roteiro agora atual, eles não são um casal, graças a Deus. Porém, continua a ser a mesma ligação, que é quase uma ligação de alma, né? Uma coisa... É verdade. E também tem a questão de que o arco da Arya era completamente diferente. Exatamente. Logo após o Porto Real, o Martin conta na cartinha dele lá que a Arya ia com a Catelyn e com o Bran direto pra muralha. Ela ia levar a agulha lá. Aí lá na muralha a Catelyn ia ser atacada por um outro, ia morrer, o Bran ia acontecer não sei o quê. Mas a Arya já ia estar na muralha, né? Porque na muralha que o pancadão tá acontecendo. Outra coisa que eu acho interessante, se a gente for pintar um paralelo aqui, na série acontece uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que pode puxar isso, talvez lá na frente isso seja importante. Na terceira temporada, não é isso? Sim, terceira temporada. A Melisandre encontra a Arya, olha pro rosto dela, de você ter uma escuridão nos olhos, vai fechar os olhos, não sei o que, blá blá blá. Assim. Aí ela fala, nos encontraremos novamente, não é verdade? Aí a galera diz, mas isso no livro não acontece, mas será que não pode acontecer? Talvez a série esteja adiantando uma coisa que vai acontecer, dando spoiler aí do que pode acontecer mais pra frente. Isso, porque a Melisandre já está na muralha uma hora dessa, não é verdade? E a Melisandre vai adorar, né? Porque ela adora queimar umas pessoas, porque vamos queimar nisso aqui, porque finalmente nós vamos conseguir uma arma pra lutar contra a escuridão. Pode ser que a Melisandre seja um dos instrumentos pra queimar a Arya, pra sacrificar a Arya. Pode ela ser vê que tudo, né? O Jon Snow sacrifique. Não sei como vai acontecer, não sabemos. Não sabemos. Mas eu acredito que seja realmente uma coisa assim bem parecida. Sim, e por último, eu acho que o fato da Arya ser a Nissa vai provocar o fator choque. Todos nós iremos ficar chocados. Eu vou chorar muito, assim, uma coisa eu vou descabelar. Eu acredito que você vai ser uma coisa muito linda, tipo, muito os dois linda, irmãos, sim. Eles se amam, mas, poxa, Arya, eu te amo, mas eu preciso te matar pra gente salvar aqui a galera. E talvez a Arya mesmo tenha essa consciência de, não, eu preciso morrer porque eu vou salvar aqui todo mundo. Verdade. E tal. Então, ai gente, vai ser lindo. Se realmente acontecer. E triste. E o Martin, assim, sei lá, vai se consagrar. Porra, ai gente, esquece Romeu e Julieta. Agora é Arya e Jon. Mas uma fraternal, né? Fraternal, pelo amor de Deus. Então, galera, pra encerrar aqui, vamos deixar vocês com essas perguntas, né? Por que a Arya é tão importante na narrativa da história em geral? Se tem a questão dos outros, a questão do Jogo dos Tronos, ela não se encaixa muito bem em nenhuma dessas. Então por que ela existe? Por que ela está sendo tão bem construída assim? Por que existe essa relação dela com o Jon tão bem construída também, na verdade? Pra quê? Seria só pra chocar os leitores ou tem uma função pra essa relação ser construída? Uma coisa legal, na cartinha do roteiro original, que o Martin conta, ele fala assim que existem 5 personagens principais que vão sobreviver até o final. Ele fala exatamente isso. Que seria o Jon, Daenerys, Tyrion, Arya e o Bran. Olha aí. Ai, gente, quero fazer vários vídeos. Eles são importantes, não é verdade? Então, gente, pense nessas questões. Claro, é a nossa opinião. Se você tem uma opinião diferente, nós vamos respeitar, então respeitem a nossa. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, não custa nada. Assine o nosso canal, porque nós vamos publicar outros vídeos. E... o que mais? Aguarde os próximos vídeos, que a gente vai sempre especular e ter previsões aí do que pode acontecer a gente vai no final dos livros, no próximo livro, no final da série, na próxima temporada, no próximo episódio, sei lá.